Pedrão, que história é essa de Juan Pablo Vojvoda no Flamengo? Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar sobre Arthur no lugar do Ângelo, vamos bater um papo sobre Matheus Gonçalves e muito mais, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo muito aqui no YouTube. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo, através do seu site, por volta ali das 11h25 da manhã, soltou uma nota desmentindo uma matéria do UOL, rapaziada. Uma matéria do UOL em que apontava situações graves em relação, né, ao acidente, né, a tragédia que aconteceu no CT Nildo Urubu no dia 8 de fevereiro de 2019, né? A matéria do UOL apontava que o CEO do clube, Reinaldo Belotti, havia ordenado para que se alterasse algumas situações lá onde aconteceu o acidente, e o Flamengo publicou nota sobre a mentirosa e irresponsável matéria publicada pelo UOL. E tá aqui, ó. O portal UOL, no dia 6 de março de 2023, publicou uma matéria assinada pelo jornalista Léo Burlá, elaborada a partir do relato do senhor José Augusto Lopes Bezerra, sobre uma suposta adulteração do local em que ocorreu o triste incêndio no centro de treinamento Jorge Elal. Cumpre destacar que, ao procurar o Flamengo para se manifestar sobre a referida alegação, o referido jornalista ocultou informações, fatos e documentos relevantes que seriam utilizados na matéria, o que impediu que o Flamengo e o Reinaldo Belotti exercessem a sua ampla defesa, de modo a apresentar um relato mais detalhado, com suporte probatório das inconsistências existentes nas falsas declarações do senhor José Augusto Bezerra, né? E aí o Flamengo publica aqui uma série de prints, né, desmentindo essa situação, ó. É falsa alegação do senhor José Augusto Bezerra que no seu primeiro contato com o CEO do Flamengo ocorreu no dia do incêndio. Como também é falsa a alegação de que a suposta adulteração da cena do incêndio aconteceu no dia 10 de fevereiro. Isso porque somente no dia 11 de fevereiro o senhor José Augusto Bezerra foi inserido na questão e apresentado ao Reinaldo Belotti. Após dois vice-presidentes do Flamengo, o BAP, então vice-presidente de Relações Externas, e o Gustavo Oliveira, de Comunicação, o recomendarem ao senhor Reinaldo Belotti, conforme dizem os prints aqui, né, que foram publicados pelo Flamengo, ou seja, o Flamengo desmentindo essa situação, né, da matéria do UOL. Você quer conferir na íntegra, porque é muito texto, muita coisa escrita, você corre lá, tá, no site do Flamengo, né, lá no setor das notas, ou então vai nas redes sociais do Flamengo. Essa nota tá publicada em todas as redes sociais do Flamengo. Gente, protesto novamente, é o terceiro dia seguido, né, ou não seguido, né, de protestos. Sei que é o terceiro protesto, né, recente que acontece, dessa vez na Gávea. A torcida do Flamengo, assim, alguns torcedores do Flamengo se reuniram em volta da sede social do clube e começaram a gritar palavras de ordem. Ô Marcos Braz, chegou a hora, tira a camisa, enfia e vai embora. Pois é, não vou falar aqui, enfia na parede, né? E vai embora, né? A torcida do Flamengo cantando, protestando. Não tem muitos torcedores lá protestando, e isso aqui não é uma cobrança para que tenha mais torcedores protestando. Cada um tem o seu tempo, de repente o cara trabalha, não dá para cobrar isso do cara, mas alguns guerreiros foram lá protestar e tem que protestar contra esse absurdo que estão fazendo no Flamengo, sobretudo no departamento de futebol. E agora tem um jogo importantíssimo, repito, importantíssimo,
contra a equipe do Vasco na próxima segunda-feira, às 9h10 da noite. O Maurício Barbieri, técnico da equipe do Vasco, falou sobre o Flamengo. Hoje eu tenho certeza que o Flamengo tem muito mais respeito por nós do que no início da temporada. Bacana. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte quero que o Vasco saia vitorioso. Fala aí o técnico Maurício Barbieri. Sem dúvida nenhuma, o Vasco hoje é um time melhor do que nos últimos anos. Esse campeonato carioca é mais difícil em relação aos últimos anos e eu diria até que é o campeonato carioca mais importante dos últimos anos, de muitos anos, porque o Flamengo perdeu todas as competições, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu o Mundial, perde pro Vasco, perde pro Fluminense, tá perdendo para todo mundo e precisa vencer o Carioca para dar uma calmaria pro trabalho do VP. Se cair na semifinal, repito, se cair na semifinal, muito provavelmente o Vitor Pereira será demitido do Flamengo, né? E aí, ainda tem a desvantagem, né? O Flamengo precisa vencer. O Flamengo precisa vencer no agregado do Vasco. Se der empate no agregado, vai dar Vasco, porque a vantagem do empate é da equipe do Vasco. Gente, vamos lá. Ó, nas mãos do Vitor Pereira, o Pedro, que não veio jogando nas últimas partidas, evoluiu nos treinos e pode jogar sim a semifinal contra a equipe do Vasco. A matéria da Natália Coelho e do Vitor Belotti através do site Coluna do Flamengo. Então, senhor Vitor Pereira, eu não quero saber de desculpinha sua na entrevista coletiva dizendo que o Pedro não tem condições de jogo. Tá aqui a matéria, mas a matéria, Pedrão, não é o Vitor Pereira que tá dizendo. Meus amigos, tudo vaza no Flamengo hoje. Tudo vaza. Se um veículo, 2 veículos, 3 veículos informar que o Pedro tá bem, é porque o Pedro tá bem. O próprio Veneza já postou isso aqui também. Então, assim, é história da carochinha. O cara tem condição sim pra jogar contra o Vasco, joga só na segunda-feira. Treinou hoje, aliás, informando, o Flamengo finalizou, né? O treino hoje. Tem mais um treino amanhã é jogo do Fluminense contra a equipe do Volta Redonda, né? Que é a primeira semifinal. E na segunda é o jogo do Flamengo às 9h10, então não vem com historinha. O Pedro pode jogar, tá apto pra jogar e não precisa pôr Mateusão, tá? Mas vamos lá, gente. Outro, aliás, que ele não colocou contra o Fluminense, eu não entendi, foi o Matheus Gonçalves. Tá aqui, ó. Matheus Gonçalves deve voltar ao time titular do Flamengo. Matheus Gonçalves deve voltar ao time titular nas semifinais, segundo Vene Casagrande. Eu realmente não entendi por que não botou o garoto contra o Fluminense. Não havia nenhum motivo para isso, não havia desculpas esfarrapadas para isso, né? Porque o garoto tá bem, o garoto não tá cansado, entra sempre no final dos jogos e coisa e tal, e não entrou. Mas enfim, opção do treinador. Bom, gente, ontem a gente teve a notícia aí, né, do GE, que o Flamengo, o Ângelo, na verdade, recusou uma ida ao Flamengo, muito por pressão de agentes, empresários também, que acham que ele tem que ser vendido do Santos direto para a Europa. E agora o Flamengo tem que ter um plano B, né? Já que o Ângelo não vai vir. Rapaz, é impressionante como eu vi um monte de gente agradecendo nos comentários, cara, que o Ângelo não veio pro Flamengo, né? No vídeo que eu fiz, né? Que acabou recusando, né? Impressionante isso. E eu também não queria, não, cara. Achei muito 12 milhões de euros por 50%. Acho realmente muita grana. E um desses planos B, né? Plano C, plano D, plano E, plano F, enfim, é justamente o Arthur, do RB Bragantino. Tá aqui, ó. Arthur volta a entrar na mira do Flamengo após recusa de Ângelo. Palmeiras também quer a contratação do atacante do Bragantino. Então, o que tudo indica, a substituição do Ângelo é a contratação do Arthur do Bragantino, que também vai ser um negócio difícil, principalmente porque o Red Bull Bragantino, eles querem lucros, né? São uma empresa, mas eles não estão desesperados como o Santos, né? Em relação à grana, em relação a dinheiro. Então não é uma negociação fácil também trazer o Arthur. Gente, segundo o diário Olé da Argentina, o Flamengo pensa na contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda para substituir o técnico Vitor Pereira.
O atual comandante do Fortaleza agrada a pessoas próximas ao presidente Rodolfo Landim. Cara, sei lá, cara. Olha, o cara deu certo no Fortaleza, tudo bem, mas aqui no Flamengo, por que não vai no JJ? Tá acabando o contrato, vai acabar em maio. Vai demitir o Vitor Pereira, já decidiu que vai demitir. Vai no velho, cara. Vai no velhinho que o velhinho tá aguardando, cara. Eu não entendo isso. Quer inventar, vai trazer Vojvoda. Olha, eu vou te contar um negócio. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações brunegras.